paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico para professores de jovens. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 4, que tem por título O Bom Pastor Está Comigo. Essa lição, conforme nós já vimos nas semanas anteriores, faz parte do nosso tema trimestral, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida feliz com os ensinos de Salmos. Obviamente, a nossa lição do trimestre não tem como objetivo exaurir o tema, até porque os Salmos são 150 Salmos, né? Não tem como dar conta, mas aqui a seleção de Salmos escolhida pelo nosso comentarista, né? Vai tratar de alguns Salmos e alguns temas que são apresentados ao longo deste trimestre. E não poderia ficar de fora o nosso Salmo 23, que é o tema central da nossa lição de número 4. Nosso texto principal está localizado em Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versos 1 e 4. E o nosso resumo da lição nos diz: o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Nossos objetivos são apresentar o panorama de Salmo 23, compreender o porquê da plena confiança em Deus e explicar o que é plena provisão do Pai Celestial. Então, é um tema aí maravilhoso. Nossa lição está dividida em 3 grandes tópicos, que são panorama do Salmo 23, que é o tópico 1, o tópico 2, plena confiança em Deus, e por fim, o tópico 3, a plena provisão de Deus. Caro professor, a título de introdução, comece perguntando aos seus alunos quem nunca ouviu falar do Salmo 23, né? O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Se não for o trecho mais conhecido da Bíblia, nós temos o Pai Nosso, que é uma grande oração conhecida até por aqueles que não são cristãos, e o Salmo 23 vem logo em seguida também se tornando um dos mais conhecidos, narrado por vozes aí de famosos, jornalistas famosos, atores, e também muito motivo de canções. Então há várias canções, né, que tratam aí do pastor, dessa função do pastor. E é interessante mostrar para os seus alunos também que esse salmo, ele faz parte, né, de uma composição de Davi, é um salmo de Davi, certo? Incluso aí num dos livros que estão propostos, inclusive é um salmo bastante metafórico. E aí, a título de novidade para seus alunos, traga o conceito de metáfora. Essa figura de linguagem é muito importante, nós vamos falar aqui um pouquinho dela, e apresente para seus alunos perguntando se eles conhecem essa figura de linguagem. O que é a metáfora, como se aplica a metáfora e de que forma pode ser vista no livro de Salmos 23. Então, esse salmo ele é praticamente todo metafórico. Então, é importante mostrar o que é, né, a metáfora para após isso inserir aí os versos e análise de todos os versos dentro dessa proposta, dessa figura de linguagem tão conhecida, né? A leitura em classe você vai realizar a título de esclarecimento para os alunos, porque eles precisam ver que a lição está localizada no Salmo 23, como de costume, e é até interessante que os alunos façam essa leitura de forma decorada, sem abrir a lição, né? Já é um desafio aí para quem não decorou, ainda decorar o Salmo 23, já que ele é tão conhecido. Então, a título de introdução, o professor pode trabalhar esse conceito. Então, o que é metáfora? Vamos lá. Metáfora é uma figura de linguagem que ela compara uma coisa a outra. Ela traz um valor de uma determinada coisa e compara a outra. Sendo que a comparação utiliza palavras como, tal qual, feito. A metáfora não. A metáfora ela é uma comparação direta. Então, o que significa isso? Eu digo, o Senhor é o meu pastor. Eu não digo que ele é como se fosse o meu pastor. Não, isso é comparação.
Mas quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou causando uma relação metafórica. Então, eu estou trabalhando com uma figura de linguagem. Inclusive, você pode pesquisar mais um pouquinho sobre a figura de linguagem para levar para os seus alunos este conceito, tá certo? Eu acredito que os seus alunos já tenham estudado na escola, mas é importante fazer esse momento de reflexão sobre a compreensão dessa figura de linguagem. Então, é importante, nesse primeiro momento, situar o Salmo 23, né, como um salmo mais conhecido da Bíblia, um salmo de autoria davídica e também um salmo que apresenta a sua construção completamente metafórica e imagética, porque também é um salmo que traz muitas imagens. Então, dito isso, vamos para o nosso tópico 1. No nosso tópico 1, panorama do Salmo 23. É muito interessante, cara, professor, que o Salmo 23, ele vai tratar de um grande tema, né? Que é o pastoreio, que é o cuidado que o pastor tem. Por que Davi, ele começa a trabalhar nessa perspectiva? Porque ele faz o Salmo a partir da sua vivência. Então, Davi, ele produzia salmos de acordo com aquilo que ele vivia. É tanto que há salmos na Bíblia, como o Salmo 51, por exemplo, Davi, ele constrói um salmo muito triste, que lamenta. Por quê? Porque ele estava em pecado, ele precisava do perdão do Senhor, e ele compõe esse salmo exatamente para recompor, né, as suas forças, e ali dizer o que está no íntimo do seu coração. Essa também é a função da poesia, tá? A função da poesia, na linguagem, é a função emotiva, a função poética, que é exatamente tirar daquilo que está dentro da alma para expor, mediante palavras e jogo de palavras. É por isso que nós temos muitas figuras de linguagem nos gêneros poéticos, né? Há outros livros na Bíblia que são considerados gêneros poéticos, como, por exemplo, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses livros também são poéticos. Nós vamos ler que tem um jogo de linguagem. Então é importante, né, fazer esse panorama para os alunos no tópico 1 e destacar a estrutura do Salmo 23, né? Nós temos aí a imagem do pastor, certo? A imagem do pastor. E no segundo momento, nós vamos ter a imagem do anfitrião. Várias bíblias de estudo, né, alguns comentários bíblicos trazem essas duas imagens. A imagem não é uma só. Não é só o pastor e a ovelha. Porque não é, por exemplo, a ovelha que vai sentar à mesa perante os inimigos. Não, sou eu que vou passar por isso. E há um anfitrião. Quem é esse anfitrião? Esse anfitrião é o Senhor, que vai preparar o cálice transbordante, que vai preparar a unção da cabeça. E é muito interessante observar esses pontos, porque vai trazer, né, uma realidade daquilo que Davi vivia. Então, por exemplo, aqui em João, capítulo 10, versículo 27, diz: encontramos no Senhor a dizer que as ovelhas conhecem a sua voz, porque ele é o bom pastor. Então, a relação pastor-ovelha também é uma relação de intimidade, uma relação que se dá por amizade. O pastor, ele conquistava as suas ovelhas, que gostavam de estar perto dele. E ele tinha todo o cuidado, né, ao tratar. Então, tem essa relação com a imagem do pastor. Leva-me a pastos verdejantes, tem uma relação de alimentar, de cuidar, né, guia-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, águas que não são perturbadoras, que não possuem animais ferozes, como crocodilos e jacarés, não. Ele conduz a águas tranquilas, águas em que as ovelhas podem se saciar naturalmente. Então, é uma imagem muito linda. Se nós somos digamos, desenhar o Salmo 23, a imagem é belíssima, né? Exatamente por essas questões. Então, é importante o professor trazer essa imagem ao aluno e aqui fazer um paralelo com Cristo. Cristo é um bom pastor. Mais adiante nós vamos ver, e tem uma proposta de atividade aqui, dessa comparação desse pastor, que é Cristo, que ele diz que é o bom pastor, ele é o grande pastor. E logo em seguida, a imagem do anfitrião, né? Essa imagem do anfitrião revela alguns detalhes culturais. Vejam só, o que era comum naquela época? Naquela época era muito comum que as pessoas, ao chegarem nas casas uns dos outros, fossem ungidas com óleo e lavar os pés, né? Isso é bem visível quando Cristo chega na casa de um publicano, né, e vai, de um fariseu, e ele vai ali almoçar, né, estar com aquele homem, e em nenhum momento aquele homem unge a cabeça, né, com óleo, em nenhum momento ele beija-lhe a face, em nenhum momento ele lava-lhe os pés. Entretanto, chega uma mulher, quebra o vaso de alabastro, um vaso de puro nardo, e ali espalha nos pés do Senhor, e começa a adorá-lo, e começa a beijar os pés, ela unge o Senhor. E ali nós vemos uma relação dessa unção. Então, a unção que menciona aqui Davi é exatamente a unção que diz, né, unges. Essa unção não é a unção para se tornar-lo rei, né? Não é uma unção de cura, é uma unção de honra, uma unção de quem você recebe alguém com honra. Então, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, há essa relação de anfitrião, né, e convidado. Então, é assim que o Senhor trata aquele convidado no segundo momento, e é assim que Davi se sente. Então, é muito importante destacar esses dois momentos, essas duas divisões no tópico 1. No nosso tópico 2, fala sobre a plena confiança em Deus. No Antigo Testamento, né, Deus é como pastor do seu povo. E aí nós temos aqui uma leitura que vai fazer que nós reflitamos, né, que o Senhor nos faz suprir todas as nossas necessidades. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, 4:13, diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter abundância. Aprendi que o segredo de toda e qualquer circunstância está alimentado. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui faz também, podemos dizer, uma alusão, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma relação de que posso todas as coisas, de que o Senhor está ali para suprir, né? Ele nos guarda, ele supre, ele sara as feridas. Então há uma relação
da plena confiança, porque a ovelha, em relação ao seu pastor, ela precisa confiar. E ela realmente é guiada por onde o pastor vai levando. Então, se tiver um morro, se tiver um vale, ela está ali seguindo junto ao pastor. Então, o cajado, né, aquele guia que está ali levando, conduzindo as ovelhas, limpando dos carrapichos, dos carrapatos, para que essa ovelha sempre fique limpa, né? E aí tem uma relação do Senhor que trata a alma. É interessante mostrar que o cuidado, né, do pastor com a ovelha era tão maravilhoso, né, tão íntimo essa relação, que o pastor, ele conduz a ovelha, inclusive ele trata das suas feridas para que ela não desenvolva problemas e que aquilo se alastre. E aí ele diz, refrigera minha alma. Esse refrigerar da alma é exatamente acalmar o coração, trazer o descanso, porque aqui há uma relação metafórica. Se o Senhor é o pastor, nós somos as ovelhas. Então, essa relação metafórica, ela está muito ligada, né, à relação do pastor e à ovelha. Então, nós vemos aqui que há um estreitamento de laços, né? Mais do que uma relação de quem cuida e de quem é cuidado, mas uma relação de amizade e de um relacionamento que a ovelha tem com o seu pastor. E aí é interessante que ele conduz ao descanso da alma, ao descanso do espírito, né? Ele trata ali, e é muito interessante porque o Senhor, ele prova, né? Ele traz essa relação aqui, o autor traz essa relação metafórica, né? E ele prova aqui no verso 2, que diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse trecho aqui, se nós formos pensar, né, guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, a ovelha ela não se desvia. Por quê? Porque há sempre ali um guia. O pastor ele serve para não permitir, ele cuida das ovelhas, é o que Davi fazia ali por trás das malhadas, exatamente cuidando para que essas ovelhas não se espalhassem pelo campo. Então, se tivesse ali um leão, como aconteceu, né, com Davi, havia todo um cuidado, um enfrentamento do perigo em prol daquelas ovelhas, né, que não era só uma, mas eram várias. E aí, para fechar esse tópico 2, fala exatamente da presença do Senhor em nossas vidas. Porque quando o Senhor está conosco, essa é uma declaração de confiança. Tu estás comigo. A relação da ovelha é a ovelha que se sente segura, a ovelha que está ali e que não vai padecer a insegurança, porque o Senhor está lá, né? E o Senhor nos promete, em outros versículos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, é uma relação muito forte, né? Nós temos até alguns hinos, né, que tratam dessa relação do pastor, né? O bom pastor buscou-me já longe do redil. Então, há vários hinos, então, que tratam essa relação, uma relação muito linda, e cada vez mais, né, vai sendo confirmada. E aí nada mais do que Davi, né, que viveu aquilo, para ele era realidade. Então ele não tá, ele tá vendo ali as provisões daquilo que Deus trazia. Ele completa a plena satisfação da ovelha diante do seu pastor, que é o Senhor em nossas vidas. Nosso último tópico, que é o tópico 3, vai falar sobre a provisão, né? A provisão. E aqui no tópico 1 ele começa falando da impotência dos adversários diante da previsão de Deus. E aí é quando ele sai da imagem, né? Mais uma vez aqui de pastor, e vai para a imagem de anfitrião. A gente vai vendo aqui que isso se inicia a partir do verso 5, né? Ainda quando andas pelo vale da sombra, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa parte encerra a relação pastor-ovelha. Preparas uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos. Então, aqui uma relação, né, essa impotência dos adversários são exatamente porque o Senhor vai honrá-lo perante esses inimigos. O Senhor não vai afastar de imediato, mas o Senhor vai honrá-lo. Então, ele vai ser honrado diante dos seus inimigos. Há uma mesa preparada, né? Ele vai ser ungido, ou seja, ele vai ser tomado com honra. E ele diz, né? O salmista mostra Deus honrando. E aí, é muito interessante, nós já falamos aqui do óleo, né? Seriam as bênçãos do Senhor para quem ali permanece nele e para quem está firme nele, né? E logo em seguida vai falar sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. E aí, essa bondade e misericórdia são do Senhor. Não há uma relação aqui de merecimento, né? Nós somos ovelhas que estamos, inclusive, suscetíveis a se desviar, como há a parábola da ovelha perdida, como há nós estávamos desgarrados, longe de outras ovelhas, mas o amor do Senhor, que é inexplicável, que é soberano, pela graça, ele nos alcança. E essa bondade e misericórdia, então estão sempre atrelados, me seguirão. Aqui tem mais uma figura de linguagem que é a prosopopeia, né? A bondade e a misericórdia me seguirão, é como se fossem pessoas. Ele tem um processo de personificação aqui da bondade e da misericórdia, como se fossem duas pessoas que estão ali tendo vida, seguindo, acompanhando, né? É muito interessante esse jogo de palavras, porque nós conseguimos enxergar muita coisa legal, uma imagem linda, né, que trabalha aqui com essa questão. E nós habitaremos na casa do Senhor. Portanto, o salmista esperava habitar. A ideia dele é que isso seria perene. Ele habitará na casa do Senhor por longos dias. Então, essa bondade, essa justiça, né, faz com que ele deseje estar todos os dias. E há outros salmos, né? No Salmo, eu salvo engano, no Salmo 27, ele diz, né? O padal encontrou a casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Veja que imagem linda, né? Ele observando, né? O pardal fazendo a sua casa, a andorinha o seu ninho e eu encontrei os teus altares. Veja que relação maravilhosa o nosso salmista Davi traz para nós. Há tantas outras, né, figuras que nós podemos destacar aqui, mas essa daqui mostra bem essa relação, como é que se dava esse processo, né, esse processo. E é muito interessante porque esse é um detalhe que nós comentamos na aula passada, né, essa relação do jovem permanecer firme, né, na igreja, falar em relação ao Redentor, né, habitar na casa do Senhor, querer estar ali em comunhão com os demais, né, que diz assim, a lição, nesse caso, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com outros jovens e demais irmãos na igreja local, exercer a vocação como gratidão ao Deus que fez em sua vida e manter-se fiel a Ele com reverência e santidade. Então, incite, né, estimule os jovens a ter esse desejo de permanecer na casa do Senhor, de habitar na casa do Senhor por longos dias. Esse era um desejo do salmista Davi. Ele expressou isso em outros salmos. E é interessante, professor, dar uma parada aqui, não só fazer uma análise com os alunos no que diz respeito a essa questão, né? Mas fazer realmente um momento de reflexão, né? E de que esse pastor, ele é real em nossas vidas, né? É inexplicável esse amor que ele tem para conosco, mesmo sendo ovelhas distantes, desgarradas, às vezes indo para outros redios, para outros lugares ermos, mas o Senhor nos resgata e nos traz, o lugar que Ele quer para nós é junto das outras ovelhas, é no redil, é no seu aconchego. E aí é muito interessante fazer esse momento de reflexão para os jovens, neste domingo, apresentando esse detalhe. Nosso momento EBD. Você já fez o momento EBD na sua congregação? Se não fez, ainda dá tempo. Aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que você pede oportunidade para o seu dirigente para divulgar, convidar
e trazer aquele jovem que ainda não está frequentando ou que por algum motivo deixou de frequentar a EBD. Você vai se encontrar com ele lá no domingo, no culto à noite, na quinta, na terça e vai fazer esse convite especial. Convide-o para voltar a participar da EBD ou ainda aquele que não frequenta, que ele inicie. É uma excelente oportunidade, nós estamos no início do trimestre. Então não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. E agora nossos momentos didáticos e pedagógicos aqui do nosso estudo para professores. Nós temos, as 3 orientações. Nós temos a nossa orientação geral, que é a trimestral. E aí eu tenho uma novidade para vocês. Nós já estamos construindo, dessa vez começou cedo, viu? Nós estamos construindo já muitos alunos trazendo aí poemas e salmos que eles mesmos fizeram, e nós vamos trazer um trechinho aqui para vocês de uma aluna que compôs um salmo a partir dessa dinâmica trimestral. Ela trouxe um salmo e nós vamos passar um trechinho para vocês. Olá, paz do Senhor a todos. Eu me chamo Carolina, eu faço parte aqui da congregação do Cidade Maravilhosa. Sou aluna da Escola Bíblica Dominical. Faço parte da classe dos jovens. Além de aluna, eu atuo aqui também como vice-secretária da Escola Bíblica Dominical. E nós que somos jovens, nós sabemos que estamos estudando sobre salmos esse trimestre. E nós temos uma dinâmica trimestral que nós devemos criar poesias, poemas, cânticos assim parecidos como os salmos. Agora na Páscoa eu criei um poema sobre a ressurreição. E fui convidada aqui para mostrar para vocês, para nós termos mais ou menos uma base de como nós iremos fazer ou criar o nosso poema. E agora eu vou ler o poema, que eu fiz, para que vocês tenham uma base, uma noção. E vou apresentar aqui para vocês. Eu espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês possam escutar e ver mais ou menos como que eu fiz. Naquele triste dia, vazio e sem alegria, o nosso Jesus ele sofria por mim, por ti, pecador. Padecendo tão grande dor, provando-nos o maior amor, e assim ele nos libertou. Cada chicoteada, nosso fardo carregava, depois levando a cruz pesada, em nenhum momento murmurou. Seus pés e mãos cravadas, na cruz estava pregada, a nossa esperança era o Senhor. Passou-se o primeiro dia, a terra sem alegria, e todo o silêncio fazia, porque Salvador não havia e expectativa não restou. O segundo dia chegou, a esperança se acabou, Jesus morto ficou, e tudo ali se findou. No dia terceiro, Maria chorava. Até o túmulo ela caminhava, pois ali sabia que estava o corpo do Salvador. Chegando até o local, houve um grande terremoto, e ali estava notório o medo que lhes causou. Um anjo apareceu com uma notícia de alegria. Boas novas ali viria, e a notícia enfim chegou. O Senhor não está aí, ele já ressuscitou. Das trevas ele te tirou, e a esperança retornou. A notícia ela levou, quando o viu, abraçou, e alegre assim ficou. Hoje é comemorada a Páscoa, o dia da maior graça e da maior prova de amor. Por nossos pecados morreu, e no terceiro dia reviveu, e nossa esperança mostrou. O céu é a esperança, nosso lar de confiança, que o Pai nos deu por herança para desfrutarmos em grande louvor. Esse dia é aguardado por todos os que são salvos, o dia que seremos arrebatados para com Cristo habitarmos e do céu assim desfrutarmos com o nosso Pai amado. E esse foi o poema de autoria minha. Eu espero que vocês possam ter uma base aí para fazer na dinâmica trimestral da nossa classe. E é isso. Veja que maravilha! Então vale a pena fazer a dinâmica trimestral, inclusive porque pode revelar muitos talentos aí na sua congregação, Muitos talentos, muitos jovens que têm talentos para a escrita, para a música, de repente podem até compor uma canção com o tema de um salmo, até o Salmo 23 ser aí uma inspiração para esses jovens. Nossa segunda dica pedagógica é a dica da página 25, Aqui sugere que o professor pedir aos alunos que encontrem referências sobre Cristo como pastor. Aí nós temos 3 tópicos, O bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Obviamente aqui nós temos as referências, mas nós não vamos entregar aos alunos, vamos deixar que eles encontrem na Bíblia. Inclusive, essa é uma estratégia para o manejo da palavra, para que eles encontrem versículos. Nós temos
momentos assim de descontração, que é muito importante. Inclusive uma equipe concorrendo com outra ali, uma balinha, um bombonzinho no final, é muito interessante. Então teremos esses três versões aqui de Cristo. O bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. E por fim, nossa dica pedagógica é a dinâmica das metáforas em Salmo. Já que você, professor, vai explicar ao seu aluno o que é metáfora, como é que se constrói essa figura de linguagem, você não vai abrir muitos detalhes, você vai deixar para o final. E aí no final, você vai pedir que os seus alunos façam esse levantamento dessa figura de linguagem durante todo o texto. Então, o que é que o salmista usa ali como metáfora para trazer de referência ao Senhor, né? O que ele está dizendo? Quem é o Senhor para ele? Quem é ele? Então, você vai colocar ali como se fosse, ele vai dar nomes, né? Quem é o pastor? Quem é a ovelha? A ovelha sou eu? A ovelha é o cristão? O pastor, ele é o nosso Senhor. Quem é esse anfitrião que prepara a mesa perante os inimigos? Quem são os inimigos? Quem é que unge minha cabeça com óleo? Então, é interessante que os alunos tenham esse movimento e busquem entender, né, como é que se dá esse processo de construção de metáforas dentro dos salmos. Então, foram essas nossas dicas pedagógicas e bíblicas do nosso subsídio para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Que o Senhor abençoe a sua aula, que o Senhor abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.